termos de critérios de seleção, existe uma autora, que é a Tang, que identificou 4 grupos de variáveis que contribuem para o sucesso ou insucesso das missões e que, no fundo, devem ser usados como critérios de seleção de candidatos. A primeira é a competência técnica da função, que é importante nas operações domésticas, mas ainda é mais importante nas missões internacionais, uma vez que o colaborador está longe da sua rede de apoio técnico, sejam eles colegas ou superiores. Depois temos os traços pessoais ou as competências relacionais, ou seja, a capacidade do indivíduo lidar eficazmente com os seus superiores, colegas, subordinados, clientes, fornecedores e outros parceiros. E aqui estamos a falar não só de viver noutra cultura, mas também da capacidade de trabalhar com pessoas que têm forma de conduzir os negócios diferentes, outros valores e outras crenças. O terceiro grupo de variáveis está relacionado com a capacidade de lidar com variáveis de contexto, como, por exemplo, a regulamentação, os sindicatos, a concorrência, o perfil de exigências tipo dos clientes. E, apesar disto ser importante também nas operações domésticas, é ainda mais importante nas operações internacionais, pois o ambiente socioeconómico do país de acolhimento pode ser muito diferente e, portanto, exigir um forte ajustamento. Por último, temos a situação familiar, que se refere à capacidade da família do expatriado, nomeadamente o cônjuge, de se ajustar e viver no país externo. Este fator é cada vez mais importante na eficácia do desempenho do expatriado e é uma situação cada vez mais complexa porque existem cada vez mais casais em que o parceiro tem a sua carreira também e tem de abdicar do seu trabalho para acompanhar o expatriado. Isto depois levanta uma série de problemas, nomeadamente de formação deste parceiro. Existem outros autores que deram também um contributo ao distinguirem 4 dimensões do processo de ajustamento repatriado. Para eles, o processo de seleção dos expatriados deve focar-se nas forças e fraquezas do candidato em 4 dimensões. A primeira é uma dimensão de orientação pessoal, onde se incluem os atributos que servem para fortalecer a autoestima e a alta confiança do expatriado. Depois temos uma dimensão de orientação para os outros, que inclui os atributos associados à capacidade do expatriado de interagir com pessoas do país de acolhimento. A terceira é uma dimensão de percepção, que se foca na capacidade de perceber a forma como os estrangeiros se comportam e porque é que se comportam de determinada maneira, e a capacidade de corrigir as suas próprias percepções sobre as razões e as causas desse comportamento. Por último, temos uma dimensão de rigidez cultural. Esta dimensão pode modificar a importância das outras 3 dimensões, especialmente em países que culturalmente são muito diferentes do país de origem. Nestes países, as primeiras 3 dimensões são ainda mais importantes do que nos países de cultura próxima. No global, então, podemos ter vários fatores de seleção, como por exemplo, a aptidão técnica e a capacidade de transferência e a adaptação das competências técnicas na base doméstica para o contexto internacional, a capacidade de adaptação cultural e a relação intercultural, o domínio da língua e a capacidade de falar uma segunda língua, por exemplo, o inglês, ou especificamente a língua do país de acolhimento, a existência de uma atitude positiva face à colocação no exterior, a idade emocional e a maturidade do candidato, os requisitos culturais do país de acolhimento. Por exemplo, as mulheres têm de se sujeitar a requisitos culturais existentes no Médio Oriente muito rigorosos. Os requisitos da empresa, por exemplo, se a duração for curta, a família pode não ir e transformar-se a missão numa deslocação de proximidade. Temos também outros fatores como os resultados dos testes de personalidade, testes psicológicos ou de adaptação cultural, a possibilidade de progredir na carreira. Por último, temos as considerações em termos familiares, por exemplo, se a expatriação implica interromper estudos, as alternativas ao nível das crianças filhas de pais divorciados e as autorizações do outro pai para a criança poder ir viver no estrangeiro, os idosos a cargo, os animais de família, etc. Estas exigências familiares, por exemplo, a regularidade em termos de viagens para o país de origem, segurança, colégios, tipo de colégios, trabalhadores domésticos, exigências de assistência na procura de emprego para o cônjuge, oferta de emprego para o cônjuge ou disponibilização de plafons para a formação, são critérios importantes na seleção do candidato à expatriação. E quando falo aqui de candidato à expatriação, há outro tipo de modalidade de colocação de quadro, obviamente. Uma das coisas que também se tem de avaliar é a motivação dos candidatos. Portanto, uma das primeiras questões que é avaliada nos candidatos é a sua motivação para aceitar a missão no estrangeiro. Existem vários fatores que fazem com que as pessoas fiquem motivadas para aceitar a colocação no estrangeiro. Por exemplo, para melhorar as perspectivas de carreira, para interesse pessoal na experiência no estrangeiro, para se aproximar da família que também esteja deslocada ou para aumentar a sua remuneração.
A motivação financeira é muito frequente, mas não é suficiente para termos um bom candidato à colocação no estrangeiro, porque ele rapidamente se vai questionar se lhe pagam o suficiente para compensar as dificuldades pelas quais passa. E, se não tiver outra motivação, ele rapidamente vai achar que não é suficiente o que ganha e vai pretender regressar antecipadamente, tornando a situação num insucesso da missão. Para avaliar a perspectiva pessoal e familiar, avalia-se, por exemplo, a disponibilidade e interesse em ser expatriado, de que já falámos, a experiência anterior em viver no estrangeiro e, em particular, neste país de destino, a capacidade de ajustamento cultural do candidato e da família, a possibilidade da família o acompanhar na expatriação, a situação familiar, portanto, em número de filhos, as idades, as necessidades especiais, os idosos a cargo, etc., a atividade profissional do cônjuge, a situação escolar dos filhos, o estado de saúde e a sua compatibilidade com as condições de clima do país de acolhimento, os problemas de saúde de algum membro do agregado familiar que possam ser agravadas pelas condições do país de acolhimento, a situação em relação à habitação, por exemplo, se a pessoa tem crédito à habitação, contratos de arrendamento vinculativos, etc. Por exemplo, se existem dívidas elevadas ou em incumprimento. E analisam-se também outros constrangimentos familiares. Por último, avaliam-se duas coisas. A primeira são as redes sociais que o candidato já tem no país de acolhimento, por exemplo, familiares, amigos, antigos colegas de trabalho, colegas da mesma empresa também expatriados, etc. E, por outro lado, os desportos e as atividades sociais que pratica e que poderá praticar no país de acolhimento ou que terá de deixar de praticar por questões culturais, por exemplo. São ainda avaliados os níveis de ansiedade que a colocação no estrangeiro lhe cria a si e à família, a incerteza que a colocação lhe cria em relação à função a desempenhar após a repatriação, as condições para a expatriação exigidas ou idealizadas pelo candidato e o tempo que ele precisa para ponderar a colocação no estrangeiro e tomar uma decisão. Antes de tomar qualquer decisão sobre a seleção de candidato à expatriação, é necessário fazer exames médicos para avaliar o estado de saúde do candidato e a sua capacidade física para se adaptar ao país de acolhimento. Por exemplo, se estivermos a falar de países muito quentes ou países muito frios. Se os familiares diretos acompanharem o candidato na missão, a empresa também deve disponibilizar-lhes exames e avaliações médicas. As consultas médicas de preparação também servem para verificar as vacinas obrigatórias e recomendadas e aconselhar o candidato e a sua família em termos de comportamentos de risco a evitar, nomeadamente em termos de alimentação, comportamento sexual, exposição ao frio ou ao calor e a altas temperaturas, etc. Um parecer negativo do médico de trabalho que seja dado ou ao candidato ou a algum membro do agregado familiar faz com que o candidato seja excluído do processo de seleção e, portanto, esta etapa não é para menosprezar.